Amém, queridos irmãos, louvado seja Deus por vossas vidas e por vossas famílias. Pela graça do nosso bom Senhor, nós estamos dando início para tratar de um assunto sobre fé. Mas não a fé propriamente dita como dom, explicar o que é fé, mas falar sobre alguns atos e atitudes de alguns irmãos que a Bíblia registra como os heróis da fé, ou a galeria dos heróis da fé, que se encontra na carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo 11. Ali nós encontramos uma lista de irmãos com vários nomes, né? E esse nome, a Bíblia fala assim, que o mundo não é digno deles, de tão heróis que eles foram, de tantas atitudes lindas que eles fizeram, homens que creram no incrível, homens que viram o invisível, homens que não amaram a própria vida, não tinham sua vida como preciosa. Esses homens foram cerrados ao meio, esses homens eles viveram nas cavernas, eles foram martirizados, e todos esses homens que estão aqui, a Bíblia diz que eles ainda aguardam nós, a nossa glorificação, a nossa bem-aventurança, de maneira que eles sem nós também não são glorificados. Então imagina bem, a situação, nós que vivemos hoje na presente situação como igreja, nós estamos correndo a carreira que nos está proposta, aguardando a vinda do nosso bom Senhor, e aqueles irmãos estão aguardando nós. Eles precisam de nós chegar lá. Você já parou para imaginar que Abraão depende de você, que Isaac depende de você, que Abel depende de você, que Paulo depende de mim e de você? Então esses irmãos aqui, da galeria dos heróis, que eles viveram pela fé, né? A Bíblia chama eles de nuvem de testemunhas. Imagina só a situação desses irmãos, né? Que foram grandes heróis, começando lá por Abel, né? E tem vários que têm o nome, que são nominados eles. Então nós queremos, a partir de hoje, durante as palavras que teremos, talvez até o final do ano, talvez mais, de acordo com aquilo que o Espírito Santo for nos concedendo, nós iremos falar a respeito desses heróis, os heróis da fé. Tanto os que estão aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus, mas de outros heróis. Alguns heróis anônimos que pouco foi falado sobre eles, como Barnabé, como Ananias, né? Outro irmão como Apele, outro irmão, por exemplo, como Jabes, e nós poderíamos falar a respeito desse irmão. Mas o texto do capítulo 11 aqui de Hebreus começa dizendo assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Então ele começa a dizer a respeito da fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é aparente. Então você veja que o escritor, ele começa meio que parece que vai querer complicar, mas ele ainda fala que esse escrito dele, todos os 12 capítulos, ele resumiu o entendimento que ele tinha a respeito desse assunto. E ele vai falar, já concluindo no capítulo 11, a respeito dessa grande caminhada, dessa grande jornada, que ele fala assim, que nós devemos correr e não embaraçado, né? Embaraçando com o negócio dessa vida, porque aquele que milita a boa milícia, ele deve avançar. E o escritor aos Hebreus, ele vai tentar nos motivar, nos impulsionar, nos encorajar a avançar, e ele chega no capítulo 11, mostrando a respeito desses heróis da fé. E ele trata essa palavra fé, a gente vê a respeito de palavra fé, inclusive eu estava analisando que alguns comentaristas, eles falam que essa expressão fé, que somente o escritor aos Hebreus usa, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa uma palavra substantificação. Ou seja, a fé é a substantificação das coisas que se espera e a convicção dos fatos que se não veem. O que é a substantificação? Substantificação pode ser traduzido como confirmação, convicção, realidade, essência, a base de apoio, ou seja, a fé, ela é a convicção, a fé é a base de apoio, a fé, ela é a essência das coisas que se não veem. Imagina só o que é fé. Então, fé, nessa palavra substantificação, ela é uma palavra que não é substância, mas ela é a ação de substantificar. Imagina o interessante quando ele vai dizer
a respeito desse termo, né? Ter fé não é ter um elemento substancial, mas é ter a capacidade de substantificar uma situação. Por exemplo, nós, seres humanos, nós podemos detectar um objeto pelos 5 sentidos que nós temos, né? Pela a visão, você pode substantificar as cores. Pelo teu olfato, você pode perceber as fragrâncias. E assim, nós temos 5 sentidos. Mas a fé é como se fosse um 6º sentido. Ou seja, é um sentido além dos 5. Não sei se você me entende. Então é isso que ele está querendo dizer para nós, que fé, esta fé, ela é substantificadora, como se fosse um 6º sentido, e dessa maneira nós podemos compreender o que esses irmãos viram então com essa fé. Aí nós podemos ir aqui, por exemplo, quando ele começa a colocar a respeito desses heróis. Porque pela fé, ele fala assim, ó, pela fé ofereceu a Deus maior, ou melhor, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício, um melhor sacrifício do que o de Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. E ele começa a colocar a respeito agora aqui do Abel, do Enoque, do Noé, do Abraão. Todos esses irmãos, eles tinham uma fé substantificadora. O que ele quer dizer com essa palavra substantificação? Quando Abraão viu a cidade que tinha fundamento, gente, Abraão viveu quantos anos antes de Cristo? E Abraão viu a Cristo. Abraão, a Bíblia fala que Jesus falou assim, Abraão viu a mim. Então Abraão viu a cidade gloriosa. Que cidade gloriosa é essa que Abraão viu? É a cidade que eu e você estamos aguardando. Nós estamos aguardando a cidade que tem fundamento. Nós iremos para Nova Jerusalém. E eu e você hoje, que temos fé, essa fé que você tem, não vem de nós. Isso é um dom de Deus. Então Deus deu para mim e para você algo que está dentro de mim. Quando alguém pergunta para você, você tem certeza da tua vida? Da tua salvação? Você tem certeza da vida eterna? Você sabe assim, parece que você não tem como explicar a fé. Você não tem como explicar o fato de você crer na vida eterna, mas está dentro de você, está dentro de nós. É disso que ele está falando, é algo que Deus colocou no meu e no teu coração. Era isso que Abel tinha, era isso que Caim não teve, é isso que Abraão tinha, é isso que Noé tinha, é a respeito desses irmãos que nós iremos falar. Quando você vê os textos lá do Gênesis, por exemplo, quando você vai ver lá no início, por que Deus recebeu a oferta do Abel e não a do Caim? Quando você lê aqui, ó, né, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Isso você lê no capítulo 4, versículo 4. Então você percebe que o segredo da oferta do Abel estava no próprio Abel. Então atentou Deus para Abel, para a vida do Abel, e não só para a oferta do Abel. Isso entendo eu, e você deve entender, que Deus não está só olhando para o teu sacrifício, só para a tua oferta. Deus está olhando para o teu coração e para a tua pessoa. Primeiro Deus vai olhar para você, para depois para a tua oferta. Primeiro Deus olha para o teu coração, para depois para a tua atitude. Primeiro Deus olha para aquilo que está fazendo. Não só isso, mas aquilo que te motiva. A ação em si, ela tem que ser motivada por uma intenção. Então, eu não vou ficar correndo aqui, né, para tentar explicar só a respeito do Abel, mas principalmente no coração do Abel e no coração do Caim. Nós vamos voltar em outras oportunidades, na próxima semana, falando a respeito desses heróis da fé, e vou justamente falar um pouco a respeito desse Abel, mas falar um pouco a respeito do Enoque, de todos esses irmãos que viveram antes do dilúvio, que esses irmãos eram homens de muita fé, e com certeza eles tinham uma fé que criava essa substância. Não era uma substância da fé, mas era algo que criava uma substantificação. Você vê o invisível, você crê no incrível e você avança algo que está além de você. Que Deus abençoe você, no nome do Senhor Jesus. Amém.